Vamos orar para a gente, antes de meditarmos na palavra nessa noite. Vamos orar. O esposo da irmã Edma está em recuperação, né? Vamos orar por ele. Minha mãe está hospitalizada ainda e precisamos orar. Se alguém tem mais algum pedido de oração que gostaria de colocar? Irmã Wanda, pela saúde da irmã Wanda. Então vamos orar nesse momento. Pai celeste, Pai querido, obrigado, Senhor, porque podemos reunir aqui mais uma vez em Tua presença. Viemos aqui, ó Deus, para Te adorar, vivemos aqui, ó Deus, apresentar nossas vidas, nossas famílias em Tuas mãos. Nesta hora, Pai querido, pedimos que o Senhor esteja visitando, ó Deus, o esposo da irmã Edma, nesta hora, na sua recuperação, que o Senhor esteja abençoando ele, que ele possa ser plenamente restaurado. Queremos colocar também a vida do irmão Lauro nas Tuas mãos, que ele possa, ó Deus, ser plenamente restaurado também, Pai querido. Pedimos agora também pela vida da minha mãe, visita ela naquele leito de hospital, que ela possa ter uma noite tranquila e de paz. E oramos, ó Deus, por aquela necessidade que o Teu povo traz no coração, cada um neste momento. Abençoa nesta hora, derrama da Tua graça, do Teu poder e do Teu favor em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Quero ler o texto muito interessante sobre oração, 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, são 3 versos que tem muito a nos ensinar sobre a vida de oração. 1 João, capítulo 5, versos 13, 14 e 15. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabermos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Se pedimos tudo de acordo com o que Deus, a vontade do Senhor, sabemos que Ele nos ouve, sabemos que Ele nos atende. Você confia nessa palavra? Nós precisamos aprender a confiar nessa palavra, porque eu tenho tido esse entendimento sobre a oração. Eu vejo que muitas pessoas estão se frustrando na vida de oração porque pedem fora da vontade de Deus. E pedindo fora da vontade de Deus, não recebem. E não recebendo, se frustram. E se frustrando, ficam decepcionados com Deus. E ficando decepcionados com Deus, a sua fé enfraquece, a sua vida espiritual enfraquece, esmurece. O que ocorre, querido irmão? Muitas pessoas estão abandonando o caminho do Senhor Jesus Cristo. Mas qual é o problema? O problema é que o nosso coração é enganoso. Então nós queremos pedir de acordo com Deus, mas o nosso coração é enganoso. E nós não sabemos pedir de acordo à vontade de Deus. E essa é a grande verdade que ocorre em nossas vidas. Porque nós precisamos então aprendermos a nos submeter à vontade de Deus. Quando você lê 1 de João, você vê que João ele tem um único propósito. O propósito de João é nos mostrar o quanto Deus nos ama, e a prova do amor de Deus foi Ele ter enviado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar pelas nossas vidas.
E se nós entendermos isso, que a salvação está em Cristo Jesus, entendermos que Deus enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, e que ao aceitarmos e compreendermos nessa palavra e crermos nessa palavra, então nós vamos entender que esta palavra que está registrada aqui em 1 de João, nos traz essa experiência de ter uma vida com Deus, uma vida com Cristo Jesus. E aí é a grande questão: como que nós vamos ter essa vida com Cristo, essa vida com Deus? Lá no primeiro capítulo de 1 João, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Tudo começa aí, no arrependimento. Você quer conhecer Jesus? Você quer experimentar Jesus na sua vida? O caminho, a chave que abre é o seu arrependimento, é a sua confissão a Deus. Mas eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu não uso drogas, eu sou até uma pessoa bom pagador dos meus impostos, bom pagador, eu não faço nada disso. Mas Jesus disse que o pecado que está em nós é o pecado até mesmo da intenção. Eu não matei ninguém, mas dirigindo, já desejei que alguns que estavam na minha frente assim, não estivessem mais vivos, infelizmente. Você é parecido comigo assim quando está dirigindo? Quando alguém vem, fecha, bate no teu carro e vai embora? Fala, você não tem um rancorzinho, um ódio assim lá no fundo? A gente infelizmente é fraco assim, infelizmente. O Senhor Jesus falou assim: não adulterarás, mas se você olhar, você já pecou. E quando eu era adolescente, o pessoal falava assim, o negócio do segundo olhar, né, irmão Abreu? E Jesus não fala nada desse segundo olhar. Jesus fala o seguinte: se você olhou e cobiçou, você já pecou. Se você olhou e pensou assim, nossa, eu podia ter um desse. Não, mas isso não pode, pastor? Se a gente for lá no texto que Jesus diz, é complexo mesmo. É bem complexo. Porque se você odiar no coração, já é morte. Se você olhar e desejar alguma coisa que você não tem, já é inveja, já é cobiça. Por que Jesus mostra isso para nós? Mostra isso para nós porque Ele mostra que eu e você somos pecadores, que eu e você não conseguimos andar com retidão para com Deus. Para que nós não nos sustentemos em nós mesmos, em nossa força. Por isso que João está falando aqui, logo no seu primeiro capítulo, confesse o seu pecado. Se você mentiu, se você escondeu, se você está omitindo, se você está vivendo uma vida, não, mas eu não errei, eu não estou errado, também já é um erro. Nós somos pecadores. Nós temos uma ideia de achar que existe um pecado mortal e um pecado leve. Então existe um pecado, um pecadão, e existe um pecadinho. E não existe isso. Pecado é pecado. A mesma intensidade de alguém que vai e dispara um revólver na cabeça do outro é a mesma intensidade de uma mentira que você conta. Diante de Deus, é pecado. Pode ser que a consequência daquele que assassinou alguém é maior do que aquele que mentiu. Mas às vezes a sua mentira também levou alguém à morte. Se confessarmos os nossos pecados, nós precisamos entender isso para que as nossas orações tenham uma experiência mais profunda.
Dá para você entender isso? Eu e você precisamos ter uma experiência mais profunda. Quantos aqui querem ter a resposta das suas orações? Mas você ora de acordo com a vontade de Deus? Essa semana, esse último mês, você sentou e teve uma conversa real com o Senhor Jesus Cristo e confessou os seus pecados? Porque nós achamos que precisamos fazer isso só uma vez. Não, querido irmão, querida irmã. Aquele que quiser vir após mim, o que ele tem que fazer, queridos irmãos? O que ele tem que fazer? Não ouvi, fala com fé. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quantas vezes? Todos os dias. Todos os dias. Negue-se a si mesmo. Mas é difícil, pastor? Sim, é difícil. Mas você quer ter uma oração que seja respondida? Começa por aí. Agora pensa comigo, nós não somos ensinados assim, não é verdade? Nós somos ensinados, hoje o povo evangélico é ensinado a ser meio místico, né? É ser aquela coisa assim meio animista, né? Então você faz uma mandinga e a coisa dá certa. Então você faz uma oração, faz uma corrente, faz 7 semanas, faz 21 dias, é uma mandinga, é um jeito. Mas se não tiver confissão de pecado, arrependimento, o teu coração não se volta para Deus, você não se enche de Deus. Olha o que ele continua dizendo, olha aqui no capítulo 2, e vai ficando pior, que o apóstolo João vai dizendo aqui para nós. Verso 9 e verso 10. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua onde? Nas trevas. E agora na política está um negócio esquisito, hein? Eu vi pastor de igreja chamar crente de fascista. Por posição política. Que é isso, gente? Que é isso? Onde a gente vai parar? Aqui diz, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Vira sua página, verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, provém do Pai, mas não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um dia desse eu e o Ricardo estávamos conversando, falando de uma pregação que a gente ouviu em comum. Eu falei para ele, uma coisa é certa, essa pregação não tem nada a ver com Jesus. Porque o estímulo era a ganância, era a cobiça, eram as coisas deste mundo. É o cara querer um carro novo, é o cara querer um negócio novo. Mas pastor, a gente não tem que ter essas coisas, a gente não tem que buscar essas coisas. Querido irmão, querida irmã, para de viver essa mística de que achar que a oração é um negócio para você ter um bem material nessa terra. Não, a oração é algo muito mais profundo. A oração era para te levar para você conhecer as coisas do céu, para você desejar mais as coisas do céu e menos as coisas da terra. Então você precisa entender que não é amar esse mundo. Isso foge desse tipo de pregação, que você tem que comer o melhor da terra. Jesus comeu o melhor da terra? Jesus comeu o melhor da terra, meu irmão, minha irmã? Jesus foi convidado para algum banquete em algum palácio? Não.
Olha o quanto que está invertida a pregação do Evangelho. Continua, olha o capítulo 3. Depois vocês têm que ler essa carta toda. Verso 7, capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, pode um cristão adulterar? Se ele vem falar para mim que ele está adulterando, ele não é cristão. Pode um cristão ser, então, um estelionatário? Se ele falar para mim que ele é um estelionatário, eu vou dizer para ele: você não é um cristão. Você é amigo do diabo. A gente está tentando amenizar o Evangelho, querido irmão, querida irmã, mas eu leio a Bíblia, eu não consigo amenizar, não. A palavra está clara para mim. Ou não é clara para você? É possível. É possível isso, querido irmão, querida irmã. Sabe por que as pessoas estão se frustrando com Deus? É porque elas não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, não querem viver na presença do Senhor. Agora vem para o capítulo 4 comigo, para você ver o que está acontecendo. Amados, a partir do verso 1, esse eu vou me deter um pouquinho mais. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. O que ele está falando aí, irmãos? Examinem, examinem. O Paulo é engenheiro, não é, Paulo? Você examina as obras, não examina? Aí quando você chega lá, vê uma rachadura na obra, você vai deixar a rachadura lá? Não, né? Você vai falar, tem que cuidar dessa rachadura, não é? A irmã Marisa cuidava da água de Goiânia. Se chegasse lá mudando a água de coloração, a irmã ia falar, não, a gente não pode deixar, não é, irmã? Agora, por que na igreja a gente está deixando o povo tudo viver no pecado, andar no pecado, achar que o pecado está normal e a gente tem que ser amigo do pecado, amigo do mundo? Não está estranho esse tempo? Não é esquisito? Não é esquisito isso? Não é esquisito? Eu acho estranho. Eu acho essas coisas estranhas. Porque aqui ele está falando que tem que examinar os espíritos. A gente acha, então, que tem que catalogar o espírito, esses espíritos que as pessoas... esse aí é o Exu Caveira, esse aí é o Tranca-Rua, esse aí é o não sei o quê. Não, os espíritos que ele está dizendo aqui é o seguinte: é a mentira, é o adultério, é a cobiça, é o desleixo, é a procrastinação. Tudo isso é pecado, gente. É fazer a obra de Deus relaxadamente. Verso 2: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Como a gente então tem que entender? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Olha o que João diz logo no início da igreja: o espírito de anticristo já está no mundo, o espírito luciferiano já está no mundo, o espírito do engano,
o Espírito para adoecer a alma das pessoas, fazer com que as pessoas deixem de crer em Deus, deixem de viver em santidade para com Deus, deixem de crer no poder da oração e deixem de buscar a Deus com fervor. Isso está no mundo. Tudo que está tentando dizer para você e amenizar que a gente não precisa assim buscar mais a Deus e buscar ao Senhor, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Verso 4: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Querido irmão, o que João está dizendo? Você entregou sua vida para Jesus? Você confessou que sua vida é de Jesus Cristo? Você não é mais derrotado para o pecado. Abandona o pecado. Abandona o pecado. Você tem o Espírito Santo de Deus para você vencer o pecado. Amém, irmãos? Você tem a Cristo Jesus e Ele te capacita para vencer o pecado. O quanto será melhor as nossas famílias, não é? Se nós estivermos revestidos do Espírito Santo de Deus, revestidos de Deus, revestidos de Cristo Jesus, haverá o que, queridos irmãos, dentro dos nossos lares? Haverá verdade. Haverá o verdadeiro amor. Haverá experiência profunda. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então nós não podemos ficar andando no engano. Nós não podemos ficar aceitando o engano. Nós precisamos buscar a Deus de uma maneira profunda e verdadeira. Irmão, se você não tem uma vida de oração, infelizmente, você está no mundo. Se você ainda não está buscando a Deus com profundidade para entender a vontade de Deus e você ter sede de fazer a vontade de Deus, de andar nessa vontade de Deus, olha para dentro de si, confessa o seu pecado, porque Deus te dará o arrependimento, Deus te transformará. Você começará a experimentar dessas coisas inefáveis que são as coisas do céu, as coisas que vêm de Deus, do Espírito Santo de Deus. O mundo geme, o mundo quer ver um povo santo que adora a Deus verdadeiramente. O mundo quer ver um povo santo que se compadece da dor do outro e chora junto com o outro. O mundo quer ver um povo que verdadeiramente ame a Deus e ame o próximo de todo o coração e não tenha relacionamentos, simplesmente relacionamentos porque querem ter alguma coisa, porque querem obter alguma outra coisa. Não, tem um relacionamento verdadeiro. Quando nos chamamos de irmão, é para sermos assim, para sermos além de um mero conhecimento, é sermos de fato uma ligação mais profunda, uma ligação de pessoas que estão ligadas com Deus, ligadas com Cristo, com que o sangue de Cristo está circulando em nossas veias, em nosso ser, e que por isso então nós podemos experimentar das coisas de Deus, do bálsamo de Deus, do poder de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus, e é isso que faz a diferença, querido irmão e querida irmã. É essa experiência que eu e você precisamos ter, a experiência de estarmos no centro da vontade de Deus e vermos Deus operando milagres e prodígios. Eu creio nessa palavra, que se nós orarmos com confiança e pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Além de nos ouvir, Ele se compadecerá e atenderá às nossas súplicas. A oração não pode ser, então, um mecanismo de superstição para o cristão. A oração é um momento de ajuste, de sintonizar o seu coração com Deus. É um momento de você conversar com o Senhor, ouvir o Senhor. Assim como
Os nossos irmãos que são especialistas para fazer um exame, para ver se as coisas estão certas, deixa o Espírito Santo fazer um exame na sua vida. Deixa o Espírito Santo fazer um exame no teu coração e abandona o que você precisa abandonar, porque você vai ter uma alegria melhor, uma paz maior. Você terá uma satisfação muito maior, porque é a satisfação que vem do céu. É a paz que vem do céu, não é a paz desse mundo. As coisas desse mundo estão passando e elas passarão. Mas as coisas de Deus não passarão, elas estão acontecendo. E Cristo está voltando. Por isso que nós precisamos ter uma vida de fé profunda e verdadeira com o Senhor. Como fazemos isso? Separando um tempo na presença de Deus. Separando um momento de confissão. Separando um momento de análise de vida. Separando um momento de sentar, sabe aquele amigo que você faz tempo que você não vê, e você senta com ele e você conversa por horas e horas e horas, e você conversa sobre os assuntos do passado, as experiências que você teve no passado, e o outro conta as experiências do agora. Aí você fala, nossa, você continua a mesma pessoa. Não é assim quando a gente vê uma pessoa que fazia tempo que a gente não vê? Hoje um amigo desses me ligou, me mandou uma mensagem, a gente conversou um pouquinho pelo WhatsApp, e eu fiquei pensando assim, como é bom a gente encontrar, como é bom a gente rever pessoas que a gente tem história. Qual é a sua história com Jesus? Qual é a sua história com Deus? A história com Deus Santo, com Deus Todo-Poderoso. Qual é a tua história com o Espírito Santo de Deus? Qual é a tua história com Deus Todo-Poderoso? Ah, queridos irmãos, vamos ser pessoas que têm histórias profundas com Deus, histórias profundas com o Espírito Santo de Deus, histórias profundas com Cristo Jesus. Os que creem no nome do Filho de Deus, saibam que têm a vida eterna. E se temos esta confiança, nos aproximamos de Deus. E se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, sabemos que Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele atenderá o que pedimos. Que Deus nos leve a um relacionamento mais profundo com Ele. Invista o seu tempo com Deus. Invista o seu tempo na presença do Senhor. 2 semanas atrás, a Edilene compartilhou, a irmã Inelice sofreu um derrame. Ela frequentou a nossa igreja um período aqui, alguns anos atrás, e hoje parece que ela teve alta da UTI, né? Parece que hoje ela recebeu alta ou vai receber alta, mas ela teve uma melhora, que ela já está acordando do coma que ela estava. Então vamos orar a Deus, agradecer a Deus por essa bênção na vida da irmã Nelice, orar pela vida da irmã Ruth, da irmã Naná, da irmã Elvana, são as irmãs, a mãe dela, e pelo pastor Erivelto, que é o esposo, a Carol e o garotão deles lá, que eu esqueci o nome, não lembrei, mas que Deus esteja abençoando a vida deles. Vamos ficar em pé, vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Deus, que abrimos Tua Palavra, que lemos, que refletimos sobre ela, que o Teu Espírito Santo continue a fazer esta obra de transformação em nós, que o Teu Espírito Santo continue a trazer a mente de Cristo sobre nossas vidas, que continue a ser gerado, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, os sentimentos do céu, que continue a ser gerado dentro de nós, essa experiência da vida eterna em nós,
Ó Pai, aqueles que estão tendo dificuldades, ó Deus, com pecados, com tentações, com provações, fortalece-os aqui nesta hora, fortalece-os com o poder do Teu Espírito. Aqueles que estão com a fé enfraquecida, fortalece-os aqui nesta noite também, ó Pai querido, para que entendam quão profundo é este Teu amor, quão maravilhoso e quão maravilhosa é esta Tua graça, esta salvação preciosa que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos garantido em Cristo Jesus. Ó Pai querido, derrama sobre nós a força, o discernimento, a capacidade para vivermos sempre dentro da Tua vontade, sempre dentro do Teu querer. Ajuda-nos, ó Pai querido. Ó Deus querido, desperta-nos, ó Deus, nas madrugadas, para entoarmos louvores, para buscarmos ao Senhor com mais profundidade. Eu quero agradecer pela obra que o Senhor já está realizando na vida da irmã Nelice, que o Senhor continue abençoando a vida dela, a vida, ó Deus, de sua família, de seus familiares, continua abençoando a vida da Tua serva, que ela possa, ó Deus, ser plenamente restaurada em toda a sua saúde, ó Pai querido. Rogamos também por aqueles que estão enfermos em nossa igreja, visita cada um nesta hora e abençoa nesta hora. Ó Pai, eu quero colocar cada família em Tuas mãos, Senhor. Venha abençoar cada lar, ó Pai querido. Venha abençoar, que reine, ó Deus, mais amor em cada lar, que reine, ó Deus, a harmonia do Teu Espírito Santo em cada lar. Ó Deus, que o Senhor venha derramar, ó Deus, da Tua graça, da força do Senhor sobre cada família, derramando toda a provisão que cada um do Teu povo necessita. Abençoa nesta hora, ó Deus, cada irmão. Nesta hora também, Pai querido, eu quero colocar, ó Deus, as crianças nas Tuas mãos, as crianças da nossa igreja, os adolescentes. Guarda, abençoa, livra de todo o mal, ó Pai querido. Guarda, ó Deus, e faça, ó Deus, com que os nossos filhos amem cada dia mais a Tua palavra e nunca se afastem dos Teus caminhos. Que eles amem, ó Deus, a Tua casa e nunca se afastem da Tua casa. E que, ó Pai, o Senhor nos fortaleça para sempre estarmos Te buscando de todo o nosso coração, com toda a nossa força, ó Pai, e com todo o nosso entendimento. E agora, Pai Celeste, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal no decorrer desta semana, e que o Senhor nos dê, ó Deus, dias de paz, dias de vitórias, dias, ó Deus, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.